A gente fez uma live sobre Chico Xavier agora em abril, né? Eu e Mone, da página Seara e Luz. E eu tinha feito várias anotações sobre Chico. E dessas anotações, algumas depois eu acabei fazendo posts, outras eu só fiz reflexões mesmo e tal. Mas esses dias eu estava lendo uma dessas reflexões sobre uma frase muito curiosa do legado de Chico Xavier, um médium que esteve doando a sua vida, 70 anos de mediunidade em prol do próximo. E quando a gente fala 70 anos em prol do próximo como mediunidade, não podemos esquecer que muito além de médium, Chico era um exemplo vivo da fraternidade, da caridade encarnado entre nós. Chico deixa uma obra extensa, né, que é responsável por abastecer milhares e centenas de milhares de almas com suas palavras, suas reflexões, suas mensagens e o principal, a sua vida, o grande exemplo, a causa que sempre dedicou. Então, eu fiquei pensando sobre quão importante seria se a gente tivesse a oportunidade de ter, quem sabe, um dedinho de prosa com um ser tão magnífico, de tanta luz, né, que a gente acaba não podendo ter materialmente, fisicamente, mas através dos seus textos, das suas reflexões, a gente muitas das vezes é respondido por estes livros, né, perguntas que talvez faríamos. Uma pergunta que eu faria para Chico Xavier seria, por exemplo, aproveitando da experiência de alguém que doou tudo que tinha, a vida toda, para o próximo, alguém com tamanha bagagem de fraternidade, 70 anos em prol do próximo. Eu perguntaria qual seria o maior aprendizado que ele teria adquirido com essa experiência. E eu lendo as reflexões que eu havia feito e tal, as anotações que eu havia feito, eu me deparei com uma frase, né, que responde essa pergunta. Porque no livro O Evangelho de Chico Xavier, né, de Carlos Bacet, que também é médium aqui em Uberaba, me deparo com essa frase: uma das mais belas lições que tenho aprendido com o sofrimento. Não julgar, definitivamente, não julgar a quem quer que seja. Isso é muito importante, isso é muito forte se a gente for refletir sobre isso, né? Porque uma pessoa que tem essa bagagem de auxílio ao próximo, ela tem tanto para nos ensinar. E quando ele diz que uma das mais belas lições que tem aprendido, ainda enaltece a humildade deste servo fiel de Jesus Cristo, porque ele nem se considerou na condição de falar que ele aprendeu a não julgar. Ele diz com muita humildade que é uma das mais belas lições que ele tem aprendido, ou seja, ele até aquele momento não tinha conseguido de fato concluir aquela lição, estava em aprendizado, que sobra então para nós, né? Para nós outros. Mas é muito forte a gente pensar sobre o julgamento. Como a gente consegue julgar, né? Como é tão fácil, é natural que a gente julgue. Às vezes a própria ociosidade permite que o julgamento se estabeleça em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas atitudes. Às vezes a ociosidade, a falta de um pensamento positivo, de um projeto elucidativo, cria esse espaço para que o julgamento se acomode no nosso pensamento. Às vezes, quando vamos
observar determinadas atitudes do próximo, nos colocamos, né, na condição de juízes e interpretamos da maneira mais superficial possível, que é a nossa maneira de ver, visto que não estamos sentindo as dores daquele nosso irmão que faz o que faz, né? Não temos a história que aquele irmão tem, talvez não temos os mecanismos, as ferramentas necessárias para entender de fato onde é que está doendo aquele calo, onde é que aquele calo está apertando, né? Mesmo assim, muitas das vezes nos colocamos na condição de olhar de cima para baixo, de julgar. Ele fez isso por causa daquilo, ele está pensando aquilo por causa daquilo outro, e esquecemos, né, de exercer a tão necessária caridade, a fraternidade, o diálogo tão importante, a empatia de se colocar no lugar daquela pessoa, tentar entender o que é que está acontecendo com ela. E quando a gente fala assim, parece que é tudo muito distante, muito longe, né? É sempre o outro. Eu sou injustiçado, eu fui maltratado, eu sou vítima, né? Mas apenas por questões de perspectiva, será que a gente consegue pensar o que é que a gente também fez e faz de errado, né? Como a gente machuca, como a gente maltrata, como às vezes a nossa arrogância humilha o nosso próximo, como às vezes o nosso jeito que consideramos, e no outro a gente considera às vezes erro, mas em nós consideramos o nosso jeito. Sou assim, né? E o outro, quando faz as mesmas coisas que a gente faz, a gente aponta como um erro. Então outra coisa também é julgar as atividades que o outro faz ou deixou de fazer, né? Esses dias eu conversava com meu pai sobre isso, que às vezes algumas pessoas têm alguns hobbies, né, vamos dizer assim, alguns passatempos que não são tanto quanto compatíveis com o que temos, e sempre que isso acontece, às vezes a gente já faz um julgamento, né, aquela pessoa, nossa, mas essa pessoa tem esse passatempo, né, que coisa estranha, esquisita, eu não faria por essa ou aquela razão. E a gente esquece que talvez, quem sabe, aquele passatempo, por mais fútil que seja, é a maneira que aquele espírito, né, com tantas dores e angústias, descobriu um caminho para aliviar essas dores que o perturba, descobriu um motivo para continuar, descobriu ali, quem sabe, um alento para a sua alma se acalmar, descobriu naquele passatempo o que para nós seja fútil, mas para ele descobriu naquele passatempo uma coisa boa, que talvez diretamente não renda frutos elucidativos, mas lhe propicia a mente a criar novas coisas, a caminhar novos caminhos, né? A suportar, quem sabe, as dores que carrega, as frustrações que tem, né? Então é isso. Eu tô querendo fazer esse vídeo tem tempo, mas tá meio corrido. Então aproveitei agora que eu cheguei mais cedo um pouquinho para fazer os atendimentos e resolvi gravar aqui essa reflexão. Uma das mais belas lições que tenho aprendido com o sofrimento: não julgar, definitivamente não julgar a quem quer que seja. Nosso querido Chico Xavier. Fiquemos em paz com amor e amor em Jesus. Até a próxima.